ter uma vida longa? Isso não me leva à dedução de que no final das contas eu quero chegar a ser velho? E é curioso porque a gente ainda tem muito preconceito em relação ao que é ser velho, que muitas vezes faz parte do nosso imaginário a ideia de que um velho é alguém que não tem mais serventia, é alguém que perdeu o seu lugar na sociedade, é alguém que não tem nada para oferecer. E o mais curioso, como a pergunta inicial desse vídeo, é o seguinte: se eu não quero morrer jovem, se eu quero viver durante muito tempo, então eu também desejo chegar à velhice. E a grande questão que a gente se propõe a refletir hoje é: de que modo eu quero chegar à velhice? Muitas vezes, eu tenho repetido isso em alguns vídeos, a gente não entende que tudo o que acontece no meu amanhã deriva naturalmente daquilo que eu faço no meu hoje. A minha velhice vai ser proporcional ao modo como eu vivi. E se eu tenho intenção de chegar à velhice, talvez eu precise começar a rever o modo como eu enxergo o velho, o idoso, aquela pessoa que, em tese, já fez as suas contribuições, não tem nada mais para oferecer. A gente hoje tem muitos exemplos de pessoas que com 80, com 90 anos estão ativas, trabalhando e produtivas. A grande questão, a primeira proposta desse vídeo hoje é a gente promover uma reflexão acerca dos nossos pensamentos, do nosso olhar sobre aquele que, de alguma forma, construiu o mundo em que nós podemos hoje estar vivendo. E a outra questão é que a gente possa, na verdade, contribuir para que a gente possa, sim, chegar a uma boa velhice. Então, assim, a gente precisa pensar em algumas coisas que a gente pode fazer para que a gente possa efetivamente ter um bom processo de envelhecimento ou de amadurecimento, que eu acho que é um termo muito mais legal, muito mais adequado, né? Como diz o meu personagem preferido de todos os tempos, o problema não são os anos, é a quilometragem. Indiana Jones gostava de dizer isso. Então a gente precisa considerar exatamente os percursos que a gente faz. Existem fatores, por exemplo, como a genética, como aquilo que a gente traz de herança, que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de modificar, mas a gente pode sim criar alguns hábitos que podem favorecer e contribuir para que a gente tenha um processo de amadurecimento saudável e principalmente com qualidade de vida. Então a proposta desse vídeo inicial é a gente se perguntar como é que a gente enxerga o nosso medo de chegar a esse lugar. Muitas vezes, para algumas pessoas, o envelhecimento ele significa a proximidade da morte. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de administrar a ideia da finitude. Quando a gente compreende, né, que a gente pode viver da melhor forma que a gente puder, e enquanto a gente tem energia suficiente para que a gente possa contribuir para uma boa qualidade de vida, a gente começa a repensar algumas coisas e a gente começa a usufruir melhor da nossa vida. Uma outra coisa que é muito importante que a gente precisa repensar é a questão do estilo de vida. Como é que está o meu estilo de vida? Como é que eu estou funcionando? Como é que eu estou organizando, né, as minhas tarefas, as minhas atividades? Como que eu me dedico a fazer coisas que são prazerosas para mim, que são interessantes? Então, assim, a proposta inicial, como eu falei há pouco, é de que a gente possa pensar, de que a gente possa repensar e que a gente possa reconduzir os nossos olhares. É muito ruim a sensação de estar de fora. É muito ruim a sensação de que, de repente, de uma hora para outra, por conta de um ano a mais, por exemplo, eu simplesmente não sou mais interessante, eu não sou mais atrativo. Aquilo que eu sabia ontem, de repente não serve mais para nada. A gente tem hoje um conflito que é muito sério, que é o conflito que transita entre a experiência e a informação. Muitas vezes o fato de eu ter o contato e o acesso à informação não significa que eu tenho domínio sobre elas. E muitas vezes o fato, por exemplo, de eu não dar conta de dominar a tecnologia não significa que a minha experiência seja desprezada. Na verdade, a gente precisa um do outro. Todos os grandes autores da psicologia que estudaram o processo de desenvolvimento, eles entendem que a necessidade de pertencer a alguma coisa e a sensação de utilidade são determinantes no modo como a gente vive e na qualidade do nosso humor. Se a gente consegue entender como as gerações diferentes podem contribuir umas às outras, a gente soma e a gente não divide, a gente agrega e a gente vive melhor. Então a proposta de hoje é que a gente possa refletir sobre como nós estamos vivendo e como nós enxergamos aquelas pessoas que em algum momento estão numa fase de vida que no fundo, se a gente vive bem, a gente gostaria de alcançar.